Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 16, 13. E chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Disse-lhe eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós rogamos a Ti nesta noite, que o Senhor possa nos dar um tempo na Tua Palavra, onde o Teu Espírito tenha total liberdade. Senhor, nós clamamos a Ti, vem falar de maneira poderosa ao nosso coração, que a Tua Palavra, ela tenha total preeminência sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito. Nos ajuda, Senhor, no grande e poderoso nome de Jesus. Que o Teu Espírito venha conduzir essa reunião de maneira soberana. Que Teu Espírito venha atrair toda a nossa atenção para a Tua Palavra. E que Ele possa trazer inspiração não somente à mensagem ministrada, mas aos nossos ouvidos para receber. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós vamos iniciar essa série de estudos, vendo primeiramente essa porção aqui, acerca deste primeiro fundamento que se encontra nessa parte do Evangelho de Mateus. Aqui, se você ler a partir do versículo 13 até o final deste capítulo, você vai ver que o nosso Senhor, Ele coloca 4 fundamentos, que nós podemos dizer assim, são os 4 fundamentos da doutrina apostólica. Embora eu não fiz toda a leitura, e nós teremos tempo, se o Senhor permitir, de fazer, nós iremos ver cada um desses fundamentos. O primeiro aqui é Cristo. O segundo fundamento é a igreja. O terceiro fundamento é a cruz. E o quarto fundamento é o reino. Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Então, meus irmãos, para que nós ganhemos tempo na exposição, nós vamos deixar as outras porções relacionadas a cada um dos fundamentos para lermos depois. E peço ao Senhor que nos ajude a entender isso. Aqui, meus irmãos, nós vamos perceber com muita clareza, a partir do versículo 13 deste capítulo 16, até o seu final, nosso Senhor lançar os 4 fundamentos da doutrina apostólica. Deixe-me colocar alguns detalhes que são primordiais para nós entendermos isto. Primeiro, amados irmãos e irmãs, é importante nós darmos toda atenção à palavra de Deus, todos os livros, todas as suas histórias, tudo aquilo que compõe o cânon sagrado. Porém, digo que nós precisamos dar uma estrita atenção
tudo que concerne os ensinos, a vida e toda a realidade contextual da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus. As verdades mais profundas da Bíblia se concentram na vida e no ministério do Senhor Jesus. Tudo o que ele fez, tudo o que ele viveu, sua própria vida, tudo isto constituem as verdades sagradas mais profundas de toda a Bíblia. Não existe coincidências, não existem questões simplórias, referentes à pessoa do nosso Senhor e toda a sua trajetória ministerial, especialmente durante os 3 anos e 6 meses da sua vida, do seu ministério, aliás. Durante esses 3 anos e 6 meses, nós podemos dizer assim, são as particularidades mais profundas da Bíblia, e adicionando ainda a última parte do seu ministério, porque nós geralmente pensamos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele exerceu um ministério de 3 anos e 6 meses, morreu pelos nossos pecados, e logo a seguir, ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Isso não é verdade. É verdade sim, que tudo isso aconteceu, mas não necessariamente nessa ordem que às vezes fica na nossa mente. Ele viveu, exercendo o seu ministério durante 3 anos e 6 meses, ele morreu por nós lá na cruz, ele ressuscitou, e ele permaneceu 40 dias aqui na terra, e depois ascendeu aos céus. Então existe uma parte do seu ministério, que são aqueles 40 dias, entre a ressurreição e a ascensão. Então tudo isso compreende a vida e a obra do nosso Senhor. Agora, este capítulo 16 do Evangelho de Mateus, nós podemos dizer assim, é o ponto mais elevado do Evangelho de Mateus. Quando o nosso Senhor Jesus, ele toma os seus discípulos, ele leva ali para as regiões de Cesareia de Filipe. É importante nós observarmos aqui, se você toma esta parte do ensino do Senhor Jesus, ou de todo o acontecimento envolvendo a pessoa do nosso Senhor e seus discípulos, aqui em Cesareia de Filipe, nós vamos ver algo glorioso, porque alguns assuntos aqui, eles constituem as verdades mais elevadas da doutrina cristã. Então vamos entender detalhes. Deixe-me dizer algo para vocês. Eu não sei se alguém aqui já esteve nesta região. Se você já esteve, você vai se lembrar muito bem do que eu vou falar. Aqui, nessa região onde o nosso Senhor Jesus levou seus discípulos, nós sabemos que essa é a região do Monte Hermon. E o nosso Senhor, ele esteve em uma parte, porque quem conhece essa região sabe que existe uma cadeia de montanha ali. E o que está claro aqui é que aquela parte das nascentes do Jordão foi aonde o nosso Senhor Jesus levou os seus discípulos. E sabemos que em uma outra parte, ele levou depois 3 dos seus discípulos. E você precisa configurar esta porção que envolve esse contexto, capítulo 17 também, que é a experiência da transfiguração, com Lucas capítulo 9. Nosso Senhor completou 3 anos do seu ministério. E agora, nessa parte final, até a cruz, que são 6 meses, que vão dar prosseguimento a partir deste momento, o nosso Senhor faz algumas revelações e declarações estupendas. Se você estuda esses detalhes,
você vai perceber que ele montou todo esse cenário. Foi ele que criou esse cenário. Ele leva os seus discípulos para as nascentes do Jordão. E por quê? Por quê, irmãos? Se você conhece essa região, você sabe que o Monte Hermon é muito alto. E aquela região, há uma parte daquela região que é muito fértil. Para uma região ali do Oriente, é curioso você encontrar um lugar tão fértil como aquela região do Jordão, porque ali você vai ver que tem as nascentes do Jordão. Ele desce, ele vai descendo do Hermon, dos lugares mais altos para os lugares mais baixos, porque ele desce, aí depois ele vai para um lugar e torna-se o Mar da Galileia, um lugar muito frutífero. Frutífero em que sentido? Não é de fruta, no sentido vegetal da palavra, mas de bênção, porque esse rio que vai se formando ali, nos lugares mais altos, ele se torna uma bênção naquela região, o Mar da Galileia, que fala de uma vida frutífera, de abundância, mas depois ele vai fazendo curvas, vai se tornando um rio barrento, e depois ele vai para o lugar mais baixo da terra, que é o Mar Morto, um lugar sem vida. Não é curioso isso, irmãos? Todo esse cenário, um rio que se forma nos lugares mais altos daquela região, e depois ele desemboca no lugar mais baixo, e se torna o Mar Morto. É curioso isso, irmãos? Gastaríamos muito tempo para falar sobre isso, mas deixe-me ser mais objetivo. Nosso Senhor leva os seus discípulos para aquela região, e aqui nós temos algo que aprender. Ele faz uma pergunta, voltemos os nossos olhos para a palavra. Ele perguntou aos seus discípulos no versículo 13: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Disse eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deixe-me ver esse ponto com vocês e depois nós seguiremos aqui na leitura. Pedro faz uma declaração: tu és o Cristo. O que realmente significa esta palavra Cristo? Nós não podemos traduzir esta palavra simplesmente do grego. Cristo, sinônimo do Messias no hebraico. Isso, irmãos, é extremamente simplório e doutrinariamente sem significado, porque quando nossa mente se restringe a um tipo de teologia deformada, nós perdemos revelação. O que o nosso Senhor está levando os seus discípulos aqui é para as nascentes da revelação. Veja que ele levou eles para as nascentes do Jordão. Nós podemos dizer que o Senhor levou eles para um lugar mais alto, para uma experiência mais alta, onde estão as nascentes da revelação. Veja isso, irmãos. Aí a sequência diz assim: então Jesus lhe respondeu: feliz, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou. Ora, irmãos, o que é que Pedro está dizendo? Que revelação é esta? Não seria uma coisa aparentemente natural? Talvez não fosse para os discípulos um tanto quanto emotivo? Talvez não fosse para eles de maneira particular até um grande interesse que ele fosse o Messias? Porque seria a salvação para eles. Se o termo Cristo tem uma interpretação restrita quanto ao Messias, será que era isso que Pedro estava falando? Irmãos, olha a correção que o nosso Senhor faz. Ele disse: Pedro, bem-aventurado és, mas isso não partiu de você.
Isso é uma revelação. O Pai te revelou. Nenhum mérito em Pedro, é graça de Deus. O que Pedro estava fazendo ali era uma revelação. O que quer dizer o Pai revelou? Isto é, o termo Cristo é um segredo escondido, ou era um segredo escondido no coração de Deus. O termo Cristo é uma verdade gloriosa que estava escondida no coração de Deus e que agora Deus estava revelando através de Pedro. Então veja isso, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Somente até aqui. Veja isso, irmãos. Nós precisamos de um texto para entender esse ponto. Colossenses capítulo 2. Vamos para Colossenses capítulo 2. Veja os versículos 1 e 2. Observe cada detalhe, porque quero que saibais que luta tão dura tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia, e por todos os que nunca me viram pessoalmente, para que sejam consolados seus corações, unidos em amor, até alcançar toda a riqueza da plena certeza, da compreensão, a fim de conhecer bem o mistério de Deus, Cristo. Estão vendo aí, irmãos? O mistério de Deus, Cristo. Ora, o que quer dizer isto? Isso está em perfeita harmonia com o que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 16. Havia um segredo, havia um mistério no coração de Deus, e que Ele agora vai revelar. E que mistério é esse? Cristo. Cristo é o mistério de Deus. E que mistério? Qual é a natureza dele? Qual é a realidade? Qual é o conteúdo? Porque, irmãos, os judeus esperavam um Messias que tivesse uma habilidade política de tirar eles daquele cativeiro que eles já viviam por séculos, desde que Judá, vamos voltar um pouco mais, 100 anos antes, quando o reino do norte, aquelas 10 tribos, eles foram levados para o cativeiro da Síria. 100 anos depois, a parte que sobrou do reino do sul, que era Judá e Benjamim, foram levados para o cativeiro da Babilônia. E depois de 70 anos eles voltaram, reedificaram o templo, reedificaram os muros, com muita dificuldade. Deus levantou Esdras, depois de ter levantado Ageu, Zacarias, Zorobabel, Esdras, Neemias. Então nós vemos a nação tentando se reerguer, porém nesse tempo, irmãos, havia um rei ímpio que governava a Judéia. Era um ímpio que governava a Judéia, não era um rei sagrado, ou santo, separado, consagrado, não, era um rei ímpio. É só você ler o capítulo 2 do Evangelho de Lucas, então você vai ver isso. A Judéia estava debaixo do domínio romano. Então para eles, seria muito interessante imaginar que Deus pudesse enviar esse Messias, que libertasse eles das garras do Império Romano. Só que, em nenhum momento, o termo Cristo, do ponto de vista divino, segundo o coração de Deus, aponta para um libertador político. O termo Cristo no Novo Testamento tem uma conotação muito mais gloriosa e profunda. E aqui Paulo vai dizer, em Colossenses capítulo 2, veja que, se você observar com detalhe os 2 versículos de Colossenses 2, que nós acabamos de ler, alguns chamam isso de tautologia, exageros de expressões, excessos de adjetivos. Paulo, ele vai amontoando superlativos, adjetivos, ele vai empilhando verbos
até chegar num ponto. E alguns acham isso exagero, mas não é, irmãos. É porque o apóstolo Paulo está diante de uma revelação tão gloriosa, que ele se limita a ser extremamente simplório, objetivo demais. Ele é como se estivesse fazendo uma grande pintura, porque para ele, esta é uma verdade estupenda. A vida cristã dele começou com esta revelação desta pessoa, Cristo. Havia uma maneira de Paulo escrever aquelas cartas que nós temos aqui hoje, um estilo próprio, e ele usa uma frase para poder se referir à nossa inclusividade neste mistério. A expressão é em Cristo. Ele usa isso por mais de 100 vezes, em Cristo. E o que quer dizer Cristo para Paulo? Foi a visão de Cristo que mudou a vida deste homem. Foi lá no caminho de Damasco, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando ele era conhecido como Saulo de Tarso, um dos principais da sinagoga, o mais proeminente aluno de Gamaliel, que tinha autoridade do próprio Sinédrio para poder varrer da face da terra os seguidores de Jesus, o Nazareno, que estava morto e sepultado em Jerusalém, e que os seus seguidores estavam promovendo uma grande confusão. E para acabar com toda essa confusão, ele começa em Jerusalém. Nós temos os relatos a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, com a morte de Estevão, cujas vestes foram colocadas aos pés de Saulo de Tarso, porque estava debaixo da sua autoridade. Foi ele sim que ordenou a morte de Estevão. Então agora observe, irmãos, Saulo de Tarso, ele está indo para Damasco, para continuar a sua grande empreitada de varrer os seguidores de Jesus o Nazareno da face da terra. E nós sabemos o que aconteceu. Ele tem uma visão. Nosso Senhor Jesus aparece para ele, e o Senhor diz assim para ele: Saulo, Saulo. Nós sabemos o que aconteceu. Quando ele teve aquela visão, ele caiu por terra. Ele ouviu essa voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui nós vamos ver cada detalhe. Quando ele diz assim: quem és tu, Senhor? Se você puder estudar e examinar essa frase, de acordo com o original, sabe o que você vai encontrar? Um homem espantado, um homem assombrado, um homem que estava constituído de grande poder, de grande autoridade, um homem respeitado, um homem cheio de insígnias. Porém ali estava ele no pó, tremendo, com a voz trêmula, dizendo assim: quem és tu, Senhor? Ele ouve aquela que foi a mais chocante e devastadora frase, que transpassou o seu coração e o deixou esmagado e cicatrizado por toda a sua vida. O Senhor Jesus disse: eu sou Ego Eimi Yeshua. O que é essa frase? Eu sou Jesus, Ego Eimi, eu sou Jesus, Yeshua. Irmãos, aqui Paulo está devastado. Ali ele viu algumas coisas. Primeiro, ele viu que Jesus era Deus, porque para Paulo, como um fariseu dos fariseus, como um judeu que conhecia os 600 preceitos da lei de cor, ele sabia muito bem que só havia um eu sou em todo o universo: Jeová, Yahvé. E ali ele ouve Jesus dizer: eu sou.
Segundo, Jesus, ele descobriu um outro ponto tão devastador que se tornou fundamento em sua teologia, que Jesus venceu a morte. Por isso que ele escreve: morte, onde está a tua força? Primeiro ele descobre que Jesus é Deus com Deus. Depois ele descobre que Jesus que ele perseguia, ou Jesus que ele combatia, estava vivo, e ele venceu a morte. E mais ainda, a quem tu persegues? Naquele dia ele descobriu uma outra verdade assombrosa. É como se ele fosse caindo para dentro de um precipício da sua teologia falida. É como se o chão se abrisse e ele fosse caindo, quando ele ouviu essa frase: a quem tu persegues? Saulo não perseguia Jesus, porque ele cria piamente que Jesus era um defunto sepultado em Jerusalém. O que ele queria acabar é com aquela confusão dos seguidores de Jesus. Era estes quem ele perseguia. E quando ele ouviu essa frase, a quem tu persegues, ele descobriu que quem toca na igreja de Cristo, toca em Cristo. E que a igreja de Cristo e Cristo, como ele disse aos Efésios no capítulo 5, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, os dois, uma só carne, o cabeça está no trono e o seu corpo está na terra. Não teve nenhum outro escritor neotestamentário que abordou esse assunto com tanta profundidade, que trouxe um dos pontos mais gloriosos da teologia cristã, a verdade acerca de Cristo e da igreja. Essa verdade que ela vem sendo escrita desde Gênesis capítulo 2. Vamos deixar esse ponto para abordarmos com mais detalhe. Mas desde Gênesis capítulo 2, essa gloriosa teologia sobre o corpo de Cristo, porque quando nós falamos que somos o corpo de Cristo, nós sempre temos que pensar nesse corpo a partir do cabeça, não a partir da igreja. Quando pensarmos sobre o corpo de Cristo, lembre-se, o cabeça está no trono e o seu corpo está na terra. E a igreja é o corpo de Cristo. Toda obra de Satanás, digo para vocês, todo o trabalho de Satanás, toda a força de Satanás, é com o único propósito de macular esta doutrina. Irmãos, eu creio que se você permitir que Deus fale ao seu coração sobre essa doutrina da união mística entre Cristo e a igreja, ou a verdade doutrinária acerca do corpo de Cristo, isso vai mudar toda a sua maneira de pensar, toda a sua maneira de viver a vida cristã. Então aqui nós temos uma declaração, e vamos com muito cuidado nela, porque Paulo, quando ele tem essa visão do corpo de Cristo, do que realmente significa Cristo, tudo muda para ele. Ele levou alguns anos para conceber toda esta doutrina acerca do corpo de Cristo. Meus irmãos, permita-me avançar alguns degraus, depois nós voltaremos em Paulo. Deixe-me colocar pelo menos mais 2 textos aqui em Apocalipse, sobre esse mistério de Deus. Colossenses 2, diz que o mistério de Deus é Cristo, isto é, quando Pedro disse, tu és o Cristo, nós sabemos que Cristo é o mistério de Deus. E que mistério é este? Então nós já vimos, este mistério, Deus revelou em uma maior propriedade, em uma maior dimensão para Paulo, no caminho de Damasco. Pedro, ele teve uma parte da revelação. A parte que Pedro teve foi a parte do cabeça. Então essa revelação constitui 2 pontos. A primeira parte foi ali
nas nascentes do Hermon. Nas nascentes do Hermon, o que que Pedro viu? Pedro viu o cabeça, que é Cristo. Agora, o que que Paulo viu? Ele viu não só o cabeça, mas ele viu também o seu corpo. Então aqui nós temos a doutrina completa daquilo que é Cristo, cabeça e o corpo. Mas deixe-me adicionar mais 2 textos. Apocalipse, o capítulo 10 e o versículo 7. Eu vou ler e vou fazer uma pequena exposição sobre este texto para que fique muito claro para nós, para que fique bem claro para nós. Mas, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a trombeta, também o mistério de Deus se consumará. Olha essa frase: o mistério de Deus se consumará. Deixe-me fazer uma pequena exposição para que esse texto não fique vago. Irmãos, se você conhece o livro de Apocalipse, você sabe que a partir do capítulo 8 começam as trombetas. Então nós temos aqui 7 trombetas. A última trombeta está aqui. Vai ser tocada essa última trombeta. Lembre-se de uma coisa, irmãos: de todas as trombetas, a 7ª é a mais significativa. Ela compreende muitos eventos, enquanto todas as outras trombetas compreendem eventos específicos. A 7ª trombeta, ela compreende muitos eventos, dentre eles a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, aqui neste versículo é citado um dos eventos da 7ª trombeta. Qual? O mistério de Deus se completará, se consumará. Então, uma coisa na Bíblia, ela não pode ser interpretada fora do seu princípio. Se o mistério de Deus em Colossenses 2:2 é Cristo, Cristo é o mistério de Deus, então aqui, irmãos, nós não podemos pensar em outra coisa, não podemos pensar que o mistério de Deus é uma outra coisa. Então nós temos que pensar que o mistério de Deus é Cristo, porque se você isola os textos para fazer uma interpretação particular, nenhuma profecia na Bíblia, nenhum texto na Bíblia é de particular interpretação. O princípio fundamental da palavra de Deus, da hermenêutica bíblica, é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então o mistério de Deus é Cristo. Esse mistério foi primeiro revelado para Pedro. Ele viu cabeça, ele viu a pessoa. Porém, Paulo, ele teve uma revelação mais mística. A sua profundidade, a sua altura, o seu comprimento, a sua extensão foi muito maior. Pedro viu o início. Agora Paulo vai ter uma visão gloriosa. Esta visão se consumou no seu coração. E ele entendeu que o termo Cristo fala de um homem corporativo. O cabeça, o Cristo exaltado, o Senhor exaltado no trono e a sua igreja, o seu corpo aqui na terra. Então veja bem, aí, aqui nesse texto diz que quando a 7ª trombeta tocar, este mistério, esse Cristo, este homem corporativo, ele será revelado, consumado, ou isto é, ele vai chegar à sua consumação, ou à sua plenitude. Deixe-me colocar o outro texto, capítulo 11, versículo 15, aqui de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 11, e o versículo 15. E o 7º anjo tocou a trombeta, e soaram grandes vozes dos céus que diziam, preste atenção, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor, está vendo? E do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos.
Observe bem, ele reinará. Eu te pergunto, o nosso Senhor Jesus, ele vai ser rei ou ele já é o rei? Essa resposta é importante. Nosso Senhor Jesus, ele vai ser o rei ou ele já é o rei? Para nós, ele é o rei, porque ele está sentado no trono. Se ele está sentado no trono, ele é o rei. O livro de Hebreus sempre vai mostrar o nosso Senhor sentado à destra de Deus. Ele é o rei. O livro de Apocalipse, no capítulo 5, mostra que ele é o rei. No capítulo 19, no capítulo 15, diz que ele é o rei. No capítulo 19, diz que ele é o rei. E por que aqui diz que ele vai reinar? Ele reinará. Muito cuidado, não sejamos rápidos para obter conclusões. Volte comigo aqui para Apocalipse capítulo 2. Veja os versículos 26 e 27. Uma carta à igreja de Tiatira, e diz assim: e ao que vencer, e ao que guarda as minhas obras até o fim, lhe darei autoridade sobre as nações, e as quebrantará com vara de ferro, como são esmiuçados vasos de barro, assim como eu também recebi a autoridade das mãos de meu Pai. Então preste atenção, aqui você vê esses dois textos fazendo referência aos vencedores, que é uma descrição dos remanescentes da igreja gloriosa. Quem vai receber a autoridade sobre as nações? Porque se Jesus é o rei dos reis, então outros reis reinarão com ele. E quem são estes reis que reinarão com este grande rei? A igreja gloriosa. Então agora nós começamos a entender que aquela menção do versículo 15, do capítulo 11, que está em perfeita harmonia com o capítulo 10, versículo 7, quando esse mistério de Deus for revelado. Veja o versículo 15 do capítulo 11: e o anjo tocou a trombeta. Sim, nós sabemos que quando essa trombeta tocar, muitos eventos irão suceder. Porém aqui, no versículo 7 do capítulo 10, no versículo 15 do capítulo 11, ele está dando referência em um desses eventos. E qual? É este evento, irmãos, onde Cristo e a igreja vão reinar, porque esta é a plenitude do mistério de Cristo. Cristo e a igreja vão reinar. Nós sabemos que este reino, nós vamos falar isso, se eu permitir, na última parte dessa série de estudos. Cristo e a igreja vão reinar em duas fases, porque o reino de Deus, ele tem três fases: a fase presente, a fase futura e a fase eterna. Estas duas fases ainda estão por acontecer. Nós temos que entender quais são as implicações do reino de Deus hoje. Segundo, nós temos que agora ver que essas implicações do reino de Deus hoje nos fará entender o reino de Deus na sua esfera futura e na sua esfera eterna. Na esfera futura, Cristo e a igreja reinarão por 1000 anos, e depois desses 1000 anos, Cristo e a igreja constituirão um reino eterno. Isso está escrito nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse, a Nova Jerusalém. O que é a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém é a consumação máxima, é a plenitude das plenitudes, a consumação das consumações de toda a obra de Deus. Não é nada pequeno, irmãos, mas eu estou falando assim de maneira bem superficial, porque são assuntos para se estudar por muitas e muitas horas. Os capítulos 21 e 22 de Apocalipse
São capítulos, irmãos, que nós temos que gastar muitas e muitas horas para entender o que é aquela grande cidade nupcial, a Nova Jerusalém. Tire da sua ideia que a Nova Jerusalém será uma cidade onde nós vamos morar. Tire isso da sua cabeça. Isso aí é uma intoxicação religiosa. A Nova Jerusalém é uma cidade nupcial. A Nova Jerusalém é a consumação máxima da obra de Deus. Então, meus irmãos, vamos devagar, não vamos mudar de assunto não. Então aqui nós já vimos alguns pontos sobre esse mistério de Deus, Cristo. A epístola aos Colossenses, ela foi escrita para tratar deste assunto. Cristo, o mistério de Deus. Vamos ler um texto muito glorioso. 1 Coríntios, capítulo 12. Preste atenção na leitura desse texto. 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, formam um só corpo. Agora, olha essa frase final, irmãos, temos que ler essa frase com muito cuidado, assim também com respeito a Cristo. Preste atenção, como que nós podemos definir Cristo baseado neste texto? Um corpo constituído de muitos membros. Um corpo constituído de muitos membros. Veja o versículo seguinte: porque em um só Espírito fomos todos batizados para formar um só corpo, sejam judeus ou gregos, sejam escravos ou livres, e a todos nós foi dado beber do mesmo Espírito. Muito cuidado com esse texto, irmãos. Nossa mente agitada, acelerada, nos faz perder grandiosidades na palavra de Deus. Veja bem, irmãos, versículo 12, ele diz assim: Cristo é um corpo constituído de muitos membros. Versículo 13, e diz: em um só Espírito fomos batizados para formar. Observe isso, irmãos, em um só Espírito nós fomos batizados. Com qual propósito, irmãos? Nós fomos batizados para formar um só corpo, e não muitos corpos. E hoje você pergunta: o que é a igreja? Nós temos até medo dessa pergunta, porque a gente pensa que a igreja é muitas denominações, cada uma pregando o seu céu, o seu Cristo, a sua parte. Nós vemos alguns irmãos, às vezes nem como irmãos, às vezes como parente bem distante, ou às vezes até como inimigos. Uma pessoa que vê assim e pensa assim, ela nunca viu Cristo. A salvação dela e o Cristo dela ainda está numa definição religiosa. Isso aqui é Bíblia, irmãos. Isso aqui é alimento sagrado. Porque, olhe bem, irmãos, o Espírito Santo, ele foi derramado. A palavra batizou aqui é mergulhar. O Espírito Santo nos mergulhou para formar um só corpo. A igreja do Senhor, ela é uma. Você pode achar que tem muitas denominações. Deus não reconhece denominações, Deus só reconhece o seu corpo. Se você acha, sua axiologia não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Hoje nós vemos, irmãos, o diabo tripudiando sobre a palavra de Deus, tripudiando, porque essa é uma verdade sagrada. O assunto Cristo é um assunto sagrado. Veja o que esses textos dizem. Então, olhe bem, fomos batizados para formar um só corpo. Agora, observe mais embaixo,
Então, seja judeus, seja gregos, sejam livres, sejam escravos, todos nós foi dado beber do mesmo Espírito. Então nós temos aqui duas coisas concernentes ao Espírito: batizados no Espírito para formar um só corpo, e beber do Espírito. Irmãos, escute o que eu vou dizer para vocês. Sabe por que você vê tanta secura, tanta aridez, tanta frieza, tanta incredulidade? Não é no mundo não, no meio do povo de Deus. É por causa daquilo que nós não entendemos, que é fundamental, o que é o corpo de Cristo. Deus não tem compromisso com denominação, Deus não tem compromisso com grupo religioso, Deus tem compromisso com o corpo de Cristo. Sabe por que nós estamos aí pedindo para Deus derramar do seu Espírito? Isso não devia ser oração, irmãos. Essa oração que nós jamais deveríamos fazer: derrama do teu Espírito, nos enche do teu Espírito. Essas formas de orar contradiz a palavra de Deus. E sabe por que nós estamos orando, irmãos? Dizendo para Deus: vem, Senhor, nos enche do teu Espírito. Nosso problema não é ser cheio do Espírito, nosso problema é que nós estamos na posição errada. O Espírito já foi derramado, tem 2000 anos que o Espírito foi derramado. Quando ele foi derramado no Pentecoste, ele uniu todos aqueles discípulos de várias cidades, de vários lugares, que estavam em Jerusalém, e ali ele formou um só corpo. É como as nascentes do Jordão. Lembra que vem descendo do Hermon e depois desemboca, fazendo aquele grande lago, cheio de vida, que é conhecido como Lago de Genezaré, o Mar da Galileia. Você está vendo ali, irmãos? Mas se você seguir a direção daquelas águas, elas vão começar a fazer curvas. Quem conhece aquela região sabe o que eu estou dizendo. Ela vai fazendo curvas, e aí vai se tornando um rio estreito e barrento. E o que é esse rio que saiu lá daquele Monte Hermon, águas cristalinas, vai se tornar o Mar Morto, sem vida? Sabe o que você vê hoje, irmãos? A aridez da religião. Por que existe a aridez da religião? Porque nós não estamos mais bebendo do Espírito. E por que nós não estamos bebendo do Espírito? Porque nós estamos impedindo o Espírito de formar um só corpo. Nós queremos formar a igreja à nossa maneira, nós queremos formar a igreja ao nosso estilo. Jesus disse: eu mesmo edificarei a minha igreja. E aqui você está vendo, ele enviou o seu Espírito Santo para ser o grande Eliezer, que vai edificar essa noiva para ele. Meus irmãos, quão sério é tudo isso? Se nós não vemos Cristo, se nós não temos uma visão correta de Cristo, a nossa posição está errada. Nós preferimos, irmãos, manter a posição errada do que pagar o preço de viver o verdadeiro Evangelho. Essa é a explicação da aridez, essa é a explicação da frieza, essa é a explicação da apostasia, essa é a explicação de ver tanto desânimo no meio do povo de Deus. Posição errada. Deus não se compromete com aquilo que está fora da sua palavra. Não é porque nós dizemos: eu creio em Deus, mas eu nasci de novo. O que é novo nascimento para você? O que é o novo nascimento para nós? É o nascimento da água, é o nascimento do Espírito, é o nascimento pelo trabalho da palavra, é o nascimento pela obra do Espírito. Não é simplesmente uma crença religiosa. Nós, irmãos, temos que atentar para isto, porque o Senhor, nesse tempo, Ele chama a sua igreja, Ele está tirando ela de tudo aquilo que aprisiona, de tudo aquilo que limita, de tudo aquilo que a corrompe, de tudo aquilo que a distrai, de tudo aquilo que macula o seu nome, o seu testemunho, a sua glória, a sua obra, a sua santidade, sua vida, seu poder, sua glória nela. Ele está tirando ela das algemas da religião, cheia dos seus formalismos, de entretenimentos, de programas,
Nós não precisamos de formalismo nenhum, nós não precisamos de programa nenhum, nós precisamos que este Espírito que foi derramado para formar um só corpo, assuma o governo da casa de Deus, da igreja de Deus, do corpo de Cristo, e assim nós iremos beber dele. Por que não estamos bebendo? Por que, irmãos? Essa é uma pergunta que eu tenho feito a mim, aos irmãos que eu caminho com eles. Nós precisamos rever tudo isso. Nós precisamos assumir com humildade diante de Deus, porque se não é isso, irmãos, então é outro evangelho. Se não é esta a verdade, então qual é a verdade? Não é porque depois da história da igreja, você vai ver depois da igreja primitiva, você vai vendo a sutileza das heresias, da corrupção, a igreja se degradando. Nós temos que olhar para a história nos ensina muito. Quando você é capaz de olhar para a história, você vai vendo os desvios. Veio a reforma, o que a reforma nos deu? Apenas uma Bíblia aberta. Ela não reformou a igreja, não restaurou a igreja. Houve um outro movimento muito mais significativo do que a reforma, o movimento dos irmãos, na Irlanda. Esse movimento foi extremamente significativo, porque esse movimento restaurou a questão da doutrina, do caráter, da identidade, do testemunho e da vida da igreja. E você não aprende isso em seminário. Os principais livros de história da igreja não mencionam isso com ênfase. Você vê, irmãos, e o perigo é esse, nós acharmos que somos uma igreja reformada, e depois descobrimos que somos uma igreja deformada, e é tão simples, textos como esse, abala a nossa convicção, textos como esse, perscrutam a nossa teologia, e revela, não de uma forma paliativa, como se você estivesse colocando um band-aid em cima de um câncer, não, texto como esse, escancara a doença, e diz qual é o motivo, e mostra o remédio, aqui está a cura, mostra o câncer, mas mostra a cura. Fomos batizados em um só Espírito, para formar o corpo de Cristo, e se somos o corpo de Cristo, aí nós podemos beber, deste rio da água da vida, que Jesus disse lá para aquela mulher samaritana, a água que eu lhe der, vai formar em você uma fonte, que vai jorrar para a vida eterna. Aí lá em João capítulo 7, versículos 37 e 39, ele levantou e disse, quem tem sede, vem a mim e beba, quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior, o mesmo que ele disse para a mulher samaritana, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Apocalipse capítulo 22, olhe bem, irmãos, do trono de Deus flui um rio de águas vivas. O que quer dizer, irmãos? Que esse Espírito que foi derramado para nós, é como que um rio, aquele rio que sai do trono de Deus, e o final deste rio, não é como o Jordão que nasce cristalino, lá do Hermon, e desemboca no Mar Morto, não, o rio de Deus, o seu Espírito, ele flui do seu trono, e ele vem inundar a nossa vida. Agora a pergunta é, tem inundado, irmãos? Tem inundado a nossa vida? Será que não há uma secura, uma aridez, um deserto? E por quê, irmãos? Porque perdemos a posição correta daquilo que é o corpo de Cristo, porque Cristo para nós é um mero Messias, que nós estamos esperando vir, para nos tirar desse caos político, social, moral, nada disso, irmãos. No dia que a 7ª trombeta tocar, o corpo de Cristo vai se juntar ao cabeça, aí nós seremos o novo homem da nova criação. Deixe-me citar alguns textos sobre isso. Salmo de número 8, se você quiser abrir, Salmo de número 8,
versículo 3 diz: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu criastes, digo: o que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites? Fizeste-o um pouco inferior aos anjos, e glória e de honra o coroastes. Vamos interpretar esses dois versículos, porque eles são impressionantes. Olha o que o salmista está dizendo: quando eu vejo os teus céus, ele está assombrado com os céus. Quando vejo os teus céus, obra das tuas mãos, a lua, as estrelas, que tu criaste. Então vamos parafrasear isso. O salmista está assombrado com os céus, com as estrelas. Mas quando eu olho para tudo isso, eu faço uma pergunta: quem é o homem? Ou o que é o homem, para que dele te lembres? Ah, irmãos, essa palavra lembres, ela não é uma palavra qualquer. A tradução dessa palavra do hebraico é assim. Como deveria ser esse texto, de acordo com o hebraico? Está assim: quem é este homem que sempre ocupou o teu pensamento? É isso que ele está dizendo. O que isso nos mostra, irmãos? Havia na mente de Deus um homem que sempre ocupou o pensamento dele. Quem é este homem que sempre ocupou o pensamento de Deus? Seu filho. Seu filho. Mas não é só isso, irmãos, é muito mais do que isso. Os salmos são proféticos, são as poesias mais encantadoras. Eu fico vendo pessoas dizer assim: eu me emociono quando eu leio Shakespeare. Eu pergunto: você nunca leu os salmos? Porque os salmos não só nos emocionam, nos arrebatam, e suas profundidades é de deixar Shakespeare com vergonha de ter escrito alguma coisa. Desculpe-me os apreciadores de Shakespeare se estiver aqui me ouvindo, mas irmãos, as verdades desses salmos são impressionantes. Quem é este homem que sempre eternamente ocupou o teu pensamento? Havia um homem no pensamento de Deus. Aí o salmista vai mais longe. Olha o que ele diz: fizeste no entanto menor do que Deus, ora, do que os anjos. Ora, Jesus nunca foi menor do que os anjos, mas um dia ele se tornou o menor de todos os homens. Filipenses capítulo 2, ele sendo Deus, ele não usurpou o fato de ser Deus, antes a si mesmo se humilhou, tornando em semelhança de homem, de servo, morrendo na cruz, a mais vergonhosa de todas as mortes. Mas Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. O que aconteceu quando ele se tornou o menor de todos os homens? Ele diz: quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Sabe o que aconteceu com ele? Ele teve que vir, se tornar o mais pequeno de todos os homens, aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado, para que nele, eu e você, fôssemos feito justiça de Deus. Ele se tornou o menor de todos os homens. Para quê, irmãos? Para vencer aquilo que nenhum homem conseguiu vencer: o pecado, a morte, o mundo, Satanás. Ele venceu. Ele foi o menor de todos os homens, mas a morte não pôde vencer ele. Ele se tornou o mais pequeno de todos os homens, mas ele desceu às profundezas do abismo e tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. Você vê que lindo esse salmo. E por que ele fez isso? Porque o seu propósito, como diz o escritor aos Hebreus, ele veio para nos conduzir à sua glória. Ele veio por nós, ele morreu por nós, ele ressuscitou por nós, ele entrou aos mais altos céus por nós, ele está sentado por nós e ele voltará para nós. Então, meus irmãos, você vê que havia um homem no pensamento de Deus. Deixe-me adicionar 2 textos a este. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4.
o versículo 24. E depois nós vamos ler Colossenses. Diz assim: e vos revistais, olha essa frase, do novo homem. Do novo homem, criado à semelhança de Deus, na justiça e na santidade e na verdade. Se você separar as três palavras aqui, justiça, santidade e verdade. Foi a justiça, foi a santidade, foi a verdade, enviada numa única pessoa, que nos fez parte deste novo homem. Então veja bem, novo homem, quem é este novo homem? Ou o que é este novo homem? É aquele homem que sempre eternamente ocupou a mente de Deus, um homem corporativo. Veja bem, Colossenses capítulo 3, versículo 10 diz assim: e vos revestistes do novo homem, o qual, conforme a imagem do que o criou, renova-se até o conhecimento pleno. A palavra aqui é até epignosis, o conhecimento elevado, o conhecimento mais alto, o conhecimento pleno. Meus irmãos, que coisa linda quando você consegue interpretar isso de maneira doutrinária, usando essas duas cartas, Efésios e Colossenses. Então você vê aqui duas grandes declarações. Nessas duas grandes declarações, nós vemos aqui essa frase: revestir do novo homem. Porque nós fomos introduzidos agora nessa esfera do corpo de Cristo, irmãos. Lembre-se, sempre que você fizer menção do corpo de Cristo, observe, recorde dessa extraordinária verdade: o cabeça no trono, o seu corpo na terra. Este novo homem, este é o corpo de Cristo. Não é outra coisa, irmãos. Não é religião, não é denominação, não é instituição, é o corpo de Cristo. Aquilo que um dia, como diz os textos que nós lemos em Apocalipse 10 e Apocalipse 11, um dia isso será manifestado, e toda a terra vai se dobrar diante de Cristo, e um dia todos os principados e potestades serão debaixo de Cristo, da sua autoridade e do seu governo, porque só Cristo, cabeça, e o seu corpo vai reinar sobre tudo. É isso que Deus está fazendo, irmãos. Todo o trabalho de Deus hoje tem em vista essa grande obra. Nunca pense na salvação se limitando a perdão de pecados. Deus está fazendo uma grande obra. Se você não entender isso, será uma perda eterna. Se você não compreender essa verdade, toda a sua teologia é superficial. O assunto Cristo é o primeiro fundamento da doutrina apostólica. Cristo. Nunca limite a interpretação de Cristo a Messias, mas sim ao novo homem da nova criação, ao cabeça. Eu quero terminar lendo ainda Efésios, capítulo 1, uma linda declaração de Paulo. Se você estuda o capítulo 1 de Efésios, você sabe muito bem que o tema deste capítulo 1 é o supremo e eterno propósito de Deus. O tema do capítulo 1 da Epístola aos Efésios, o supremo e eterno propósito de Deus. Vamos começar a ler a partir do versículo 18. Ele diz assim: iluminado os olhos do vosso entendimento,
Nossa mente precisa de iluminação espiritual. Uma mente que não tem iluminação espiritual é ignorante, está em trevas. Por que necessitamos de iluminação espiritual? Não é para ter conhecimento, é para ter revelação. Como assim, irmão? Como não é ter conhecimento? Porque quando eu me refiro a conhecimento, eu posso me restringir a definição dessa palavra ao intelecto, à capacidade da mente, e não é isso. O conhecimento espiritual, ele é fruto de uma revelação. Revelação. E essa revelação, ela não é informação, essa revelação é formação. Compreende, irmãos? Não é informação. Porque a informação você pode perder, mas a formação você nunca perde. Aprove Deus revelar seu Filho em mim. Revelação. Cristo, ele é revelado. Aí depois ele diz assim, isso é em Gálatas 1,16, depois no capítulo 3, capítulo 4, versículo 19, ele diz, filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Então a revelação de Cristo em mim tem o objetivo de formar Cristo em mim. Então a revelação não é informação, é vida, é formação. Então veja aqui, iluminados os olhos do vosso entendimento. Qual o propósito? Para que saibais qual é a esperança do seu chamamento. Eu queria que vocês guardassem essa frase. Para que saibais qual é a esperança do seu chamamento. Então nós temos um chamamento. Como igreja do Senhor, nós temos um chamamento. E aqui, irmãos, um outro ponto perscrutador. É o fato de nós vivemos a vida cristã e não sabemos o nosso chamamento. E confundirmos ativismo com chamamento. Queremos fazer a obra de Deus pela força, pelo suor, pela capacidade. Qual é o princípio de fazer a obra de Deus? É primeiro Deus fazer a obra dele em você. O resultado da obra de Deus em nós nos leva a fazer sua obra. Isto é, fazer a obra de Deus é resultado do seu trabalho na minha vida. E o Espírito Santo vai usar a cruz por meio das providências e vai usar a palavra. Então veja isso. Qual é a esperança do seu chamamento? E qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Então nós temos duas coisas aqui: a esperança do nosso chamamento e a riqueza da glória da nossa herança. A esperança do chamamento é agora, a riqueza da nossa herança será futuro, é eterno. Mas vamos seguir, agora observe, ele diz de qual a suprema grandeza, aqui ele vai usar algumas palavras, para falar do grande poder que Deus usou para ressuscitar a Jesus, e qual a suprema, primeira, grandeza do seu poder para conosco que cremos, segundo, a eficácia, da força, do seu poder. Lembra quando eu falei de tautologia, exagero de palavras? Sempre que Paulo faz isso, irmãos, é porque a declaração a seguir é extremamente importante. Ele está tendo uma revelação grandiosa, e ele exagera nas palavras. Ele poderia dizer apenas uma única palavra, e qual a suprema, ou o supremo poder, pronto, mas ele não disse isso. Suprema grandeza do seu poder para conosco que cremos, segundo a eficácia, da força, do seu poder que exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo o principado, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só neste século, mas também no vindouro. Aí diz, irmãos, agora com muito cuidado, ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Por que ele sujeitou? Ele disse assim lá em Mateus 28, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Agora somente ele tem todo o poder nos céus e na terra.
Satanás foi humilhado. Colossenses 2,15 diz que ele expôs Satanás publicamente ao desprezo, quando dele triunfou lá na cruz do Calvário. Aí ele diz assim: pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e, vamos ler bem devagar, o deu por cabeça sobre todas as coisas a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Irmãos, nós precisamos de muito tempo para entender esses versículos, mas muito tempo. Não é assim rapidamente que nós vamos entender desde o versículo 18 até o final, porque isso aqui é muito rico, irmãos. Paulo está tendo uma revelação tão gloriosa. Agora você entende, irmãos, quando ele diz aqui sobre a nossa vocação, sobre o nosso chamamento. Nós precisamos de iluminação para entender a grandeza do nosso chamamento, irmãos. Não é um chamamento pequeno, não é um chamamento comum, é incomum, não é natural, é sobrenatural. Nós, irmãos, não compreendemos a posição que temos. Nós olhamos tudo de maneira horizontal, nós olhamos sempre as coisas de maneira horizontal. Nós não podemos olhar nada de maneira horizontal. Se você entende que você é um membro do corpo de Cristo, seu olhar não é mais horizontal, por causa da sua condição, o seu olhar é para o alto, e por causa da sua posição, o seu olhar é para baixo. Então vamos entender isso. Efésios 2, precisamente o versículo 6, diz que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Sabe o que é isso? Uma posição que você e eu nos encontramos em Cristo. Deus nos ressuscitou juntamente com Ele. Irmãos, eu não precisaria dizer isso com ênfase, porque está escrito na sua Bíblia, e ela é a palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus por si só é viva e é eficaz, mas está escrito que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Nós que outrora éramos filhos da ira, nós que estávamos no império de trevas. Colossenses 2,13 diz assim, falando de maneira bem, posso dizer assim, bem resumida, sobre o que está escrito no versículo 6 de Efésios 2, Ele nos tirou do império de trevas. Isso é Efésios 2, 1 a 3, quando diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andávamos como filhos da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Você vê, pela graça somos salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Ele nos tirou do império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É aqui que nós temos que aprender a batalhar na oração. É aqui que nós temos que aprender a discernir todas as coisas. Muitos cristãos vivem como mendigos, como pedintes, porque não sabem a posição que tem em Cristo. Olha esse texto de Efésios capítulo 1, irmãos. Precisamos que o Senhor ilumine os nossos olhos, para nós vermos a grandeza do nosso chamamento, e a riqueza da nossa herança. E a gente está aí, irmãos, frios na fé, porque o nosso carro não é o carro do ano, porque nós não conseguimos comprar roupas de marca, porque a minha casa, eu não gosto dela, porque eu não gosto do meu cabelo, porque eu não gosto do meu nariz, porque eu não gosto do meu umbigo. A gente está aí em depressão por causa disso, irmãos, porque a grama do vizinho é mais bonita do que a minha. Irmãos, como a gente nós nos permitimos viver uma vida de mendigos, irmãos, desconhecendo a riqueza da herança que nós temos em Cristo e da posição que nós já temos nele. Irmãos, que o Espírito Santo possa iluminar o seu entendimento nesta noite, para que você deixe de ser um cristão medíocre e possa reconhecer que Deus um dia te tirou do império das trevas e te colocou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Olha o que está em Colossenses capítulo 3. Se, pois, versículo 1, se, pois, fostes, ele está agora mostrando o lado subjetivo de Efésios 2,6. Se, pois, fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas dos céus e não nas da terra, porque aonde está o teu pensamento, aonde está o teu coração, é aí que está o teu tesouro. Irmãos, e nós sempre pensamos nas coisas da terra, sempre ficamos aí, e sabe o que vai acontecer, irmãos? É que a trombeta vai tocar, é que o Senhor virá buscar a sua igreja, é que o Senhor um dia terá este povo, e muitos poderão perceber que a única coisa que eles conseguiram ser foi uma virgem inércia. Irmãos, que chamamento! O Senhor está tocando uma trombeta agora, é a trombeta da sua palavra, não é a trombeta do seu juízo, é a trombeta da sua graça, para que nós possamos acordar e ser essa igreja de verdade, esse homem corporativo, esse homem cujo cabeça é Cristo. Que significado tem isso para nós? Que sentido tem isso para nós? Que verdade é isso para nós? Que realidade é isso para nós? É isso, irmãos, que nos diferencia de religião. Não se contente em ser evangélico, religioso. Você é membro daquilo que nem os anjos fazem parte. Você é membro do corpo de Cristo. Você tem uma posição que nenhuma das criaturas celestiais tem. Você tem parte nele, parte dele. Toda a herança dele agora passa a ser nossa, porque nós somos um corpo com ele. Nunca teremos a glória dele, nunca teremos a autoridade dele, mas uma coisa sabemos, que somos parte dele. Por isso que a analogia do casamento em Efésios 5 é tão interessante, e os dois se tornarão uma só carne. Mas eu não estou falando de casamento, eu estou falando de Cristo e a igreja. Cristo e a igreja, uma só carne. Aí você entende que quando Deus fez Adão, ele pensou em Cristo, e quando ele criou Eva, ele estava pensando na igreja. Cristo e a igreja é o pensamento central de toda a Bíblia, vai de Gênesis a Apocalipse. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus fale a todos vocês. Vamos orar. Glorioso Pai, Deus de toda glória, nós te agradecemos, Senhor, por nos dar esta oportunidade de meditarmos na Tua palavra. Senhor, nós somos tão incapazes de poder absorver todas essas verdades, nossa mente é tão limitada. Some-se a isso, ó Deus, o fato de nós sermos muitas vezes incrédulos, fracos, tão pequenos, mas nós confiamos toda a nossa vida ao Teu grande e poderoso Espírito, para que Ele nos ajude. Não é lembrar desta palavra, mas é ser formado por essa palavra, é ser transpassado por essa palavra. Nós não queremos, não é o conhecimento desta palavra, nós queremos é a vida desta palavra. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, realiza a Tua grande obra em nós, te clamamos, em nome de Jesus, amém.